One, Vicente. Subindo. Hey, é one. Na verdade, one. Não, deixa eu ver aqui direito. É uma música nova do Alok. One, é on. É on. Não tem um E não, é só ON. Fazendo o setup padrão, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Começar mais uma live do Idaan. Nesse momento aí de pandemia. É uma das formas que a gente tem de criar conteúdo com qualidade aí e disponibilizar para vocês uma conversa com algumas pessoas legais aqui de Manaus, de fora de Manaus, onde a gente conversou com o Leonardo de Brusque, Santa Catarina. Hoje nós vamos conversar com a professora Júlia Hipólito. A Júlia Hipólito é agilista, ela é envolvida com movimentos ágeis aqui em Manaus, metodologias ágeis. Fala, William. Fala, Ricardo. Nair. A professora já está aí, a professora Júlia Hipólito. Solicitou aqui, eu já subi, professora. Deixa eu fazer o setup aqui, que eu sempre apanho no início. Por isso que eu coloco a música, para dar tempo. Para chamar o pessoal. Deixa eu ver, agora vai vir aqui um anúncio do Google. Espera aí, do Google não, do YouTube, que agora o YouTube é pago. Quase. Produtividade em tempos de home office. Professora Júlia Hipólito. Essa música é show, ó. Relax essa música. Produtividade em tempos de home office. Professora Júlia Hipólito, agilista e coordenadora técnica do CIDIA. Professora Júlia trabalha aí no CIDIA, na área de inovação, então está bem integrada na área de gerenciamento de projetos, na área de metodologias ágeis. E aí a ideia é a gente conversar um pouco, trocar uma ideia, para ver como a gente pode dar uma acelerada na produtividade nesse momento de pandemia. Fazer aqui o ajuste. Toca Raul. Boa, Ricardo. Ricardo, nós temos que fazer uma live contigo, homem. Tu anda tocando terror aí, o negócio das licitações estão pegando em Manaus, no Brasil, né? Era bom te conversar um dia sobre licitações. Bora ver semana que vem? Vou colocar aqui. Pai, essa música é relax. Produtividade em tempos de home office. Aí. Rapaz, tem uma série legal. Na verdade, essa música, eu assisti o filme esse final de semana no Netflix. É um negócio de um tomate lá, de uma fábrica de tomate, acho que é Ricos de Amor. Bom filme, rapaz, relax, bom para assistir. Ricos de Amor do Netflix. É o tema dessa música aí. Cadê aqui? Produtividade em tempos de home office. Professora Júlia Hipólito, agilista, Júlia Hipólito, coordenadora técnica do CIDIA, Júlia Hipólito, @JuUSui. Aí, fixei. Olha aí o Instagram da professora Júlia.
Depois vocês sigam ela aí que tem umas dicas legais. Convidando aqui a professora. Tirando aqui a música aqui pra gente conversar. E aí, professor, tudo bem? Fala, professora, tudo bom? Viu aí, professor? Tem toda uma sonoplastia, né? Adiantando que eu Tem sou, todos os detalhes, né? adiantando que eu sou novata aí nessa questão de live, viu? Sou da tecnologia, mas não sou tanto aí das redes sociais, de ficar aí. Ah, professor, pior que isso é verdade, né? Eu não sabia fazer nada disso. Ontem eu comentei isso numa live, já comentei isso nas outras lives, quem me dá suporte é a Sofia de 12 anos e o Vicente de 10. Os dois Aqui dominam, também. são muito melhores do que eu nessas tecnologias, eu realmente estou aprendendo. Aí eles dão as dicas das músicas, dão as dicas dos emojis, dão as dicas. Putz, a velocidade desses moleques de hoje é surpreendente. Que bom, né? E aí a gente também tem que estar preparado para isso, como Para eles, profissionais né? que somos, né? Não é? E Professora aí, Júlia, tudo eu bem? lhe apresento. Tá bom, graças a Deus. Todo mundo com saúde aqui? Todo mundo com saúde aí? Tudo certo. Graças a Deus. Professora, eu lhe apresentei rapidamente, só fica à vontade para chamar o pessoal aí para lhe apresentar melhor. Bora conversar sobre metodologias ágeis, vamos conversar sobre as ferramentas, metodologias, o ecossistema ágil em Manaus, ele existe, não existe. A ideia é a gente conversar um pouco, a parte de gestão de projetos, gerenciamento de equipes, e a gente conversar um pouco nessa direção. Fale um pouquinho da senhora Tá para a ótimo. gente, professora. Então, eu sou Júlia Hipólito. Eu atuo como coordenadora técnica de um time de líderes de projetos no CIDIA. O desafio de coordenação, ele é, dentro do CIDIA, escalado, porque projetos que cuidam de times de execução e desenvolvimento de software. Então, esse desafio do momento de home office, manter a produtividade, tem sido algo que tem se mostrado a maior prioridade para o momento nosso lá no CIDIA. E aí também eu atuo na formação de times ágeis na comunidade, muito forte com a comunidade Agile Manaus. Mandar um alô para a galera, se tiver alguém aí da Agile Manaus, bem-vindo. E adoro compartilhar conhecimento, conhecer técnicas novas, abordagens novas. E estamos aqui para tentar Show. contribuir aí com todo mundo nesse momento que está sendo desafiador para todos nós, né? Todos nós, né, professora? O negócio é, de repente, pá, parou todo mundo, e aí, de repente, tem que se adaptar todo mundo a essa nova metodologia de home office, e é computador, internet, é reunião, videoconferência constante, mas, fora tudo isso, tem que ter o ambiente, tem que ter a rotina de estudo, de trabalho, de estudo, e isso, às vezes, fica complicado, não fica, não? Eu tô aqui cheio de Fica papel, já assim. me apossei de algum espaço aqui em casa. Então a gente já tem algumas dicas aí de gestão visual que pode te ajudar. Olha aí, ó. Tô cheio de papel, aqui é papel por todo quanto é lado. A mesa, na verdade, eu não tinha mais espaço, né? Um tempo atrás eu tinha um escritório. Aí, com o tempo, os filhos foram crescendo, eu perdi o escritório. Depois que eu perdi o escritório, eu falei, tá beleza, eu não vou levar mais trabalho para casa, vou deixar tudo tranquilo lá no trabalho, notebook, fica tudo na minha mesa. Ficava tudo no escritório. Aí, deu a pandemia, eu trouxe todo o escritório para dentro das casas. Aí virou caos. É, exatamente. E aí vai muito em encontro a esse momento de iniciação, né? Esse desafio de trazer o ambiente do trabalho para casa e ter Sim, esse limiar aí até onde vai o trabalho e até onde vai a rotina da casa, ela também é um desafio, né? sim. Então, percebam que, ó, tem gente aí entrando, pessoal, É, amiga. Então, como primeiro ponto de partida para iniciação de produtividade em home office, é restabelecer os acordos que funcionavam lá no escritório.
Então, Opa, aquele contexto no escritório ele já não existe mais. Muita coisa com relação a horários, rotinas, ele já perdeu sentido em alguns itens, né? E assim, para a gente, como time, se não for de forma orgânica, mas que algum integrante do time levante a mão para se restabelecer esses acordos. E esses acordos, assim, não tem uma fórmula mágica de quais seriam, mas o bom ponto de partida é com relação aos horários de combinação do horário que a gente considera que é o horário de produção, como a gente fazia anteriormente no escritório. Eu trabalho de 7 às 16h45, essa é a minha jornada, então restabelecer esses acordos. Pessoal, uma vez que a gente está em um momento de home office, o nosso horário oficial permanece de 7 às 4h45, então revalidar esses acordos e criar novos, que aí uma boa sugestão de novos é também definir os horários de silêncio, né? opa. Essas boas práticas de definir o horário, a partir do horário de meio-dia até às 14 horas, se houver alguma questão urgente, não espere que alguém vá tratar nesse momento. Aguarde pelo menos até as 14 horas, que é quando tem um retorno natural das pessoas pós-almoço. E mesma coisa para o horário de término de expediente, né? Então, hoje em dia, inclusive, tem ferramentas para... Por favor. Eu, eu acho que eu fiz uma coisa errada. A O gente, quê? a senhora falou dos horários dos acordos, e isso aconteceu no IDAAN, nós tivemos horário de acordo, reformula tudo, horário de trabalho, reuniões via Zoom, mas eu não tenho horário de silêncio. Olha aí. O horário de silêncio Não é tenho. importante É, justamente para que a gente consiga assegurar a motivação, porque uma vez que as pessoas começam a entrar em um loop de muita atividade e a rotina da casa, da cada um tem uma sobrecarga. realidade diferente, sobrecarga, né? É, Às vezes a convivência, né? Algumas pessoas não conviviam o tempo inteiro junto, sim. quem tem criança, criança ociosa, demanda mais atenção. Então, tudo isso tem uma curva para a pessoa se adaptar, né? Nesse ambiente que é a própria casa dela, não é? Existe Sim, essa sim. curva. Então, esse estabelecer essa etiqueta, né, de horário de silêncio, ela é importantíssima e também ela ajuda na motivação das pessoas, que elas se sintam produtivas no horário que elas se dispõem a trabalhar, né? A senhora já deu uma dica legal. Que realmente Ah, é? é fazer isso. Acontece, a gente criou as regras, tanto para os alunos, professores, e para a equipe em si. Então a gente Uhum. começa uma hora antes ali, mas tem horas que tem dias que está super light, mas tem dias que está super acelerado. E aí entra nesse ritmo, gera ansiedade. E aí, como todos estão em casa, cada um tem uma vibe, entre aspas, diferente. E pode ser que eu Uhum. esteja aqui relax, aí eu começo a achar coisa, a senhora me conhece um pouco, a senhora sabe que eu sou um pouco acelerado, aí tem horas que eu estou disparando coisa que eu achei legal, aí eu começo a pilhar o povo e o povo começa a ficar, uns respondem, outros não, aí eu fico mais ansioso, meu Deus do céu, eu devo ser horrível, professora. Esses horários aí, eles podem te ajudar até na tua expectativa, né? Em Sim, horários que as pessoas estão, né, off, não aí ter a vai. expectativa de resposta naquele momento, né? Eu estava conversando com o professor Rui e a professora Diana de Portugal, e numa segunda-feira disparei uma mensagem conversando um pouco com eles. Aí tentei fazer uma reunião numa segunda-feira. Aí ele falou, Vicente, nós tiramos a segunda-feira para ser o nosso domingo. Então, e aí isso também eu percebi. O lance do horário de silêncio também tem os dias de folga, como a gente tinha antes. Antes era sempre Uhum. sábado à tarde, domingo o dia todo, ou sábado e domingo, mas aí agora que eu estou em home office, pode ser qualquer outro dia da semana, né? Exatamente. Tem empresas que têm regimes bem específicos, né, com a questão funcional de ponto, e tem outros que são mais flexíveis, né? Mas É, isso também é uma das vantagens do home office, né? Porque aqui a gente está falando de produtividade. sim. Então, a produtividade ela é baseada em necessidades e um deadline, né? Um tempo para que aquela demanda seja
atendida, seja entregue, né? Então, a gente tem que... Travou? Oi, voltando, travou, deadline. Então, nós temos o deadline, agora voltou, deu uma travadinha, né? Então, é importante Uhum, ter o deadline, a data de entrega, e a entrega em si, definir o que, que eu espero, né? uhum. Isso. Entendi. Isso mesmo. E também, para times distribuídos, a gente tem que também revalidar as ferramentas, né? Deixar muito claro quais são as ferramentas que são definidas como as ferramentas oficiais da organização, porque hoje em dia a gente tem muito uso do próprio WhatsApp. Ele resolve uma Sim, série de problemas. Porém, em um contexto de segurança, pode gerar vulnerabilidade para a organização. sim. Então, é preciso também definir os canais. Canais de entrega, seja de artefatos de projetos, seja de algum item que seja referente à organização, está muito claro qual é o canal. Ah, é o e-mail, é na ferramenta X, não é na ferramenta Y, entendeu? Deixar isso muito claro para que esse momento de home office não se torne um problema organizacional, né, de vulnerabilidade, de segurança de dados, que essa foi uma das maiores preocupações no momento de transição da maioria das empresas que não estavam preparadas para isso, né? Sim. Numa live que nós tivemos de segurança da informação, o professor Eduardo Souza falou disso, de algumas empresas têm VPNs, né? Então tu Uhum, criava um túnel seguro com a empresa e abria um ambiente dentro do servidor da corporação. Então no sim, computador, porque aí tem a vulnerabilidade do ponto de vista canal de comunicação, mas também tem a vulnerabilidade do ponto de vista o equipamento do home office. Nem toda empresa exatamente. disponibilizou um computador com antivírus configurado, com um sistema operacional atualizado para cada colaborador. A maioria das empresas não tem isso, Uhum, né? Uma Petrobras uhum, da vida disponibiliza o computador que vai estar criptografado o HD do computador. Aí é outro padrão. Se for roubado o computador, está criptografado, não vai conseguir saber o que tem lá dentro. Mas em algumas empresas não tem nada disso, a maioria não tem nada disso. Então, uhum. cada um usando Verdade. o computador de casa, e aí essa Uhum, foi um item que bateu bastante mesmo, o home office, a questão de vulnerabilidade e segurança da informação, uma preocupação. uhum, aham, Mas, tá certo. prof, e agora, aí, como é que está sendo a senhora com a sua equipe aí? Como é que a senhora está trabalhando com a sua equipe? Fechou esses acordos e o que, que a senhora sente? Está Uhum. dando certo? A galera flui bem? Então, a gente permanece nesse desafio. A gente não pode dizer funcionou, né? A gente tem experimentado várias coisas que têm gerado resultado. E como gestora, basicamente, o próprio gestor, ele ter uma agenda própria de conversas individuais em períodos específicos. Pelo menos uma vez por semana, ter uma conversa individual e também ter o fórum coletivo, né? Então, lá com o meu time, nós temos reuniões semanais, que elas são fixas, e aí, durante a semana, a gente vai captando a pauta que a gente quer discutir na sexta-feira para colocar em prática na semana seguinte, né? Então, assim, já vai alinhando a expectativa e, às vezes, assim, ó, alguém... Pessoal, eu gostaria de aproveitar o nosso fórum da sexta-feira para falar tema XYZ, é um problema, eu queria ouvir a opinião de vocês. Para trazer aquele Legal. resgate que era uma conversa do café, né? Era aquela conversa do café, alguém pedindo um auxílio com alguma prática nova ou algum processo da organização que é novo. E aí a gente tenta trazer para esses momentos, certo? Ah, que Dizer que legal. funcionou, a cada semana tem funcionado mais, porque a gente precisa continuar buscando mecanismos. Então, ferramentas de reuniões que antes eram em uma sala, precisam agora ser remotas. Então, que ferramentas existem
E aí a gente tem aprendido muito com ferramentas que a gente desconhecia, né, a necessidade ou a existência delas e estão sendo, assim, muito úteis. A gente, cada semana, a gente tenta aprender mais sobre isso, assim, que ferramentas a gente pode estar usando para tentar resgatar mais a essência de quem está em casa. E o legal, porque com a equipe distribuída, a equipe acaba tendo tempo para pensar em coisas diferentes, né? Então, eu estou fazendo a minha rotina aqui, mas aí eu dou um break e aí vou pesquisar uma ferramenta, acho alguma coisa legal. E aí trago isso para o grupo, né? E o grupo começa a testar, valida, não valida. Ficou mais Uhum. criativo até, né? Isso. E para os times de execução, nós buscamos manter a rotina do escritório com relação aos momentos de conversa, né? A maioria dos times, eles já vinham trabalhando com algum framework ágil, ou Kanban, ou Scrum, e tinha um momento ali da daily meeting. Então, a reunião diária, ela permaneceu em todos os times, né? A diferença é que agora ela é via Videoconferência. conferência, né? Isso. A E aí daily um dos meeting. desafios que para algumas pessoas é mais simples de resolver e para outras nem tanto, é a questão de ver, né, o outro lado, ver a pessoa. Não são todas as pessoas que se sentem confortáveis em ligar a câmera, né? Então, assim, até esse momento de entender que nós somos diferentes com relação ao que a Isso. gente pode mostrar ou não quer mostrar, Mas, tá, a gente também precisa aprender, né? E aí também e a gente tem respeitar, né? tentado engajar isso. Então a gente tenta engajar no acordo de time, ó, em reuniões que são de retrospectiva, em reuniões que são de review. Vamos todo mundo tentar ligar a câmera. Então aí a pessoa já sabe que vai aparecer naquele dia, né? Já dá uma ajeitada ali, já fica se sentindo bem e liga a câmera. Mas é algo que é muito sugerido, não é uma regra, né? Porque cada um tem Tem o uma seu senso de realidade. conforto, a gente não pode alterar isso. Tem uma, eu estou tendo essa dificuldade também. Quando nós estamos tendo aula, tem horas que os alunos preferem desligar a câmera, né? E a gente fica pedindo, faz perguntas e pede para colocar o dedinho. A gente está usando o Zoom como ferramenta, né? E aí tem um dedinho de um emotion para poder dar um ok, porque senão fica muito imparcial. Então a gente está conversando, a gente Uhum, ouve e tudo mais, mas ver é importante também. A uhum, expressão do rosto, ela diz muita coisa. E isso, uhum. mas realmente, tem essas questões. Tem aluno que diz, não, não vou. Tem colaborador que diz, não, não vou, porque eu estou muito feia hoje, eu estou muito feio hoje. Eu falei, gente, eu já me olhei no espelho, para mim tá bom, tá normal. Continuo feio, não E eu melhorou acho que muito. é uma essência tão pessoal que a gente, de forma alguma, deve obrigar, né, fazer algo do Não, gênero, porque isso e quem é te uma faz? essência muito pessoal. É muito pessoal isso, né? Sim. E professora, e a comunidade Agile em Manaus, como é que ela funciona? Fala um pouquinho da comunidade para gente. Então, a comunidade ela está se reinventando em modelos de compartilhamento de conhecimento de forma online, né? Hoje mesmo a gente vai iniciar uma série de palestras que vai de hoje até sábado, né? Com a Legal. união de três comunidades: a comunidade de QA, a MQA, o GDG e o Agile in the GDG. Jungle. Olha, São três comunidades fortes aqui que a gente decidiu se unir para continuar compartilhando, né, conhecimento, uma vez que as datas dos eventos que aconteceriam esse ano, elas ainda estão flutuantes, né? Elas uhum. ainda estão suspensas. Tá em hold. E aí, isso, mas ainda assim gerar conteúdo que é o principal propósito da existência da comunidade, né? É Sim. compartilhar prática, conteúdo, case, dicas. E aí a gente teve um apoio muito bacana de agilistas nacionais que aceitaram
né? Profissionais também da área de QA, de desenvolvimento de software, aceitaram participar dessa iniciativa. A gente também está com a iniciativa de ajudar o pessoal do Salada, que é um Ó, grupo que faz recolhimento de alimento. Então, na live, a gente vai colocar lá o QR Code do PicPay para do quem PicPay, né? puder e quiser fazer doação também, para que a gente possa contribuir nesse aspecto também, uma vez que tem pessoas aí que não podem ficar em casa também por questões financeiras, que a gente consiga retribuir, né, um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho do que a gente já conseguiu evoluir para essas pessoas também. Isso é A legal. comunidade está dessa Ano passado teve o evento do Agile in the Jungle e, pô, foi muito legal, né? Foi um evento grande, foi um negócio forma. bem, mostrou o tamanho da comunidade em Manaus e aí não pode deixar desacelerar. Esse ano tá tudo diferente, mas a gente se adapta, né? E aí o Agile in the Jungle, ele tem uma data sugestiva de mudança, mas é muito prematuro divulgarmos, uma vez que ainda Sim, o cenário Covid não nos permite, né, nos planejar com relação a fechar uma data, né? Que tem sim. local, tem passagem de palestrante envolvido, então, assim, tá ainda on hold esse plano. E É, enquanto esse plano não se converte, a gente está migrando aí para palestras online. pronto. E tá tendo muito evento online, é bom. E aí É acaba, bom. o custo sai bem menor. E é isso é que nem também o custo das empresas, né? Assim como os eventos estão migrando para online, considerando a questão da pandemia, a gente tem as empresas migrando essa forma de trabalho para home office, valorizando mais o home office. E eu percebo que o home office ele depende também, ele muda o padrão do chefe, né? O chefe tem que aprender a delegar. Se ele não conseguir delegar bem, ele não conseguir passar o comando corretamente, ele vai gerar a questão das expectativas frustradas, como a senhora falou, e Uhum. aí acaba dando um desgaste ou no time, ou então Isso, nos resultados. exato. E aí, uma ferramenta que é bacana para os gestores experimentarem é uma Hum, ferramenta que vem do Management 3.0, que é do Jürgen Apelo. hum, É uma matriz de delegação. Uma matriz de delegação onde é definido de 1 a 7, né, qual o nível de delegação que o próprio gestor passa para a equipe. Então, assim, e baseado em atividades que aquele time executa, qual nível de delegação ele tem. Então, por exemplo, fazer a aquisição até X reais. Então, é uma delegação que o gestor ele precisa ser consentido, ele precisa aprovar, ou ele simplesmente delega? Não, se for até 100 reais para o seu direto. papel, você pode executar a compra e depois eu sou apenas informado. Então, que é a delegação full. Se a pessoa vai tirar banco de horas, se ela vai tirar alguns dias off, baseado no perfil daquele time. Se tem autonomia para apenas o chefe, não queria nem usar a palavra chefe, o líder ser apenas avisado, então já é uma delegação 7. Essa matriz de Olha, delegação legal. ela é muito útil para balizar a expectativa. Então, para que tanto o líder Eu não quanto o conheço, liderado, professora. Qual é o nome certinho? Para me anotar aqui? delegation board. Board da Olha, delegação também deve encontrar E ah, aí é uma legal. dinâmica que a gente pode fazer com poker, de 1 a 7, ou numa call, a gente posta quais são as atividades, compartilha, e aí cada um vai falando, nesse item aqui eu acho que a nosso nível de delegação é número 5, 4, e aí vai convergindo e vai entrando em consenso, entendeu? Então ajuda o líder a saber assim, bem, o pessoal sabe que determinado item eles precisam da minha aprovação, Sim. ou para determinado outro item eles não precisam. Eles têm autonomia total para decidir, definir,
e eu apenas serei informado. Então, É, isso ajuda muito a alinhar a expectativa. isso ajuda a alinhar as coisas. Também a equipe fica autogerenciável, a equipe acaba se Uhum. organizando para dar as entregas e até sabe até onde pode ir, né? Isso ajuda E muito nesse momento que está todo mundo disperso, mas estão produzindo num ritmo conjunto. É legal, ajuda sim. Gostei. Eu tô, de vez em quando eu baixo aqui a cabeça, professora, porque eu vou fazer um mapinha mental, então eu vou anotando aqui as suas dicas ah, para poder legal. compartilhar depois o resumo. É, e aí, por isso que eu já peguei aqui, Muito Delegation bom. Board. Uhum. As nossas É lives não muito são bom. qualquer live, não. Depois vira um documento. E É, aí, também para utilizar ferramentas de team building, né? team build. Quando a gente está no escritório, o líder está muito próximo e está acompanhando ali as necessidades do time, né? Se precisa de algum apoio, algum suporte, ali está muito orgânico, né? A resolução é muito rápido. E aí, nesse modelo agora em home office, a gente tem que utilizar mecanismos que estejam mais acessíveis. Então, assim, se algo que é construído a quatro, três, seis mãos, isso vale a pena estar em e-mail ou ele já tem que estar online? É para usar esse dado online para que dê vazão a esses itens. Então, assim, o líder ele precisa estar pensando já lá na frente o que ele precisa destravar na vazão da produtividade do time. Sim. Entendeu? Então, cabe a ele sempre ficar de olho, ó, isso aqui pode ser um problema, essa ferramenta para o contexto de home office, ela não tá legal, ela traz vulnerabilidade, ela traz risco, ela desacelera, as pessoas não estão engajadas em preencher dessa forma, e ele tentar encontrar mecanismo para mudar isso, sabe? Então, quer Porque dizer, manter a ainda tem essa outra motivação. missão do líder. Tem as tarefas que estavam Uhum. definidas, mas ele ainda tem que estar testando e validando outras ferramentas para poder depois dar vazão, Sim. dar continuidade nas atividades. Não corre risco de travar, né? Eu costumo dizer que se o líder estiver de boa, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Porque o líder nunca vai estar de boa. Nunca vai estar de boa, né? Não. Faz E sentido. aí, nesses encontros que O aí líder nunca está relax. predefinidos semanalmente, diariamente, eu busco sempre trazer algum contexto que eles estão vivendo naquele momento. Então, eu tenho buscado exercitar, sempre extrair deles como que eles estão nesse momento, né? Eu trabalho no setor de tecnologia com muita gente que não vem aqui de Manaus, que vem de fora, Sim. e que ir Então, ao moram só, escritório né? era um momento prazeroso e hoje Sim. a pessoa está em casa, sozinha. Então, cabe ao gestor captar como que está esse colaborador, né? Então, a gente sempre faz alguma brincadeira assim, o que o home office te trouxe de alguma habilidade que você desconhecia? E aí a gente faz o joguinho. Falei primeiro, aí eu escolho o próximo. E aí o próximo nem espera Toma e é susto. surpreendido com a pergunta. Aí esse próximo. E assim a gente vai. Então a gente já fez o que o home office trouxe de habilidade nova, qual que é a maior vantagem do home office na visão deles. É, a gente também tenta perguntar que agradecimento na semana a pessoa faz a alguém do time, que é distribuir os Kudo Cards, que também vem do Todo Management tarde. 3.0, mas distribuir o Kudo Card de forma remota e de forma pública, né? Então, eu agradeço fulaninho, tava com uma dificuldade assim, assim, e ele pôde me apoiar, ele parou o que estava fazendo e me deu atenção para resolver. Então, a Explica, gente tem que, sim. explica pra gente o que é Code Card, professor. Como é que O funciona? Kudocards, É pra quem tá vendo. ele vem também do Management 3.0, tá? Ele é uma ferramenta de entrega de cartões
são cartões que ele já vem com uma orientação de agradecimento, de que a pessoa foi demais, que o resultado foi maravilhoso. Então, o próprio template, o modelo do KuduCard, ele já traz uma perspectiva do que você quer passar como mensagem para alguém. Tá? E aí no escritório, a gente deixava uma caixinha por um período fixo com os kudocards lá, e aí aconteceu algo interessante naquele dia, a pessoa ia lá e só colocava na caixinha. E aí a gente determinava um dia, uma data, para que a gente fizesse um team out, que o team out são momentos off Aham, que empresas sinal. que liberam, né, para fazer esse team out, tem outras que não, a gente ia em um momento de um happy hour e a gente abria a caixa, entendeu? Então, lá nesse local, fora do escritório, em um ambiente completamente descontraído e desapegado do Aham. trabalho, a gente abria a caixa, lia os kudocards, fazia a distribuição, e muitos desses cards vinham para nossas paredes, né, no escritório, Ah, e os legal. que eram atribuídos ao time, nós distribuíamos na parede onde ficava o nosso quadro, né, de atividades que a gente dava vazão à melhoria ali contínua do nosso time. E aí, uma vez que a gente não tem mais como fazer os kudokarts físicos, né, nessas reuniões que a gente tem, o checkpoint semanal, a gente aproveita para finalizar a reunião questionando. E aí, pessoal, quem essa semana você agradece? Quem essa semana você acha que foi sensacional? E a gente às vezes tem, assim, como a gente tem um acordo de time de nesse checkpoint todo mundo está com a câmera ligada, Uhum. a gente vê assim o olhar assim de surpresa, alguns se emocionam. É, porque vira um momento meio que zoeira, né? Mas também de feedback, positivos e negativos para o time, para uma pessoa, né? É, E aí acaba sendo, e sim, como está num ambiente mais relax, é bom, emociona, estressa, gera sentimentos diversos, né? mas assim, é importante alinhar que o Kudokard, ele não necessariamente ele é para feedback, assim, Sim, é, feedback positivo ou negativo. Ele já vem em modelos que ele te direciona para agradecimentos, sempre elogios, e gratidão, né? cada empresa pode fazer um template diferente. Aqui em Manaus a gente tem o Chibata no balde, o show de bola, então, assim, a pergunta é: quem você Olha acha que aí. nessa semana foi show de bola? Quem nessa semana fez assim, gerou um resultado que foi chibata no balde? Esse tipo de Aí pergunta, coloca o entendeu? nome e Então, deixa assim, lá. isso. E aí o líder tenta ser o facilitador para que esses comportamentos eles emerjam, né? Eles apareçam e aí a gente consiga ter esse sentimento de pertencimento, né? Uhum. Mesmo estando longe, porque gera esse sentimento neles, e também o senso de que, pô, tô indo no caminho certo. Sim. Fiz algo que impactou positivamente alguém, e isso trouxe benefício para o time como um todo. Então, assim, o líder ele precisa estar muito preocupado com essa motivação. E Sim. aí, usar esse tipo de ferramenta é extremamente necessário. Assim, a questão do reconhecimento ele é muito importante. Se o líder não gastar tempo ouvindo e reconhecendo, e aí dar feedback correto também, não adianta só bater, bater, mas tem que explicar por quê, explicar como queria, gastar essa energia, o líder tem que estar sempre muito antenado com isso, né, professora? Se a gente não gastar tempo, gastar entre aspas, não investir tempo, acaba a equipe ficando desmotivada. E a falta de Sim. atenção. Ontem E aí aconteceu por uma isso coisa bem que o líder, engraçada com o líder precisa ter esses momentos estabelecidos com o individual, entendeu? Parar e ter na agenda dele. Nessa semana eu vou conversar com essa pessoa para ter uma conversa mesmo one-on-one ali, para que a pessoa às vezes traga percepções que nem eram claras no dia a dia ali, de reunião diária e tal.
tragam algumas necessidades de apoio, de suporte, e o líder ter essa porta aberta, né? Ele ofertar essa Sim, porta é muito importante. sim. Ontem aconteceu um negócio que eu achei bem engraçado com a minha equipe. Logo no pós-pandemia, na semana seguinte do dia 16 de março, que a gente estava num estresse grande para definir plataforma, para definir metodologia, para criar esses acordos iniciais de como seria o Também. produto e o trabalho em equipe nesse momento, e foi uma semana bem intensa. Eu não quero usar o termo terrível, mas foi bem intensa. E, teve um momento que algumas pessoas da equipe gravaram vídeos e esses vídeos acabaram ficando no pulmão e a gente acabou não utilizando. Mas assim, não utilizou não por maldade, simplesmente, não, deixa para depois isso, agora não é prioridade. E acabou ficando, né? Aí ontem, uma das pessoas da minha equipe comentou isso. Ah, professor, não sei se eu vou gravar esse vídeo de novo não, porque eu já fiz um e não foi utilizado. Aí eu, caraca, Uhum. eu nem tinha É. percebido disso, não tinha passado totalmente fora do meu radar. Uhum. Aí me tocou, não, tem Uhum. que reconhecer. Aí o que acontece? Quando a pessoa sinalizou com a lâmpada amarela, eu parei tudo e fui conversar. Fui explicar, Uhum. fui justificar, fui pedir desculpa. E aí o que aconteceu? Ela produziu um vídeo mega, mega legal depois. Olha aí, né? E aí, E algo que assim, se também você o líder não tem pode tempo, não para e não implementar. assume que errou, se ele não melhora. Uhum. É, Isso. E aí, uma das coisas que você pode experimentar é ter algumas retrospectivas de avaliação de melhoria contínua, né? Olhar para esse cenário que vocês viveram, pessoal, na data, no período X, nós estávamos em um cenário extremamente caótico, né? Que a gente precisou se reinventar como instituição. E aí, baseado nesse tempo do início para o que vocês estão hoje. Quais foram os ganhos que vocês conseguiram? Quais foram os sim, principais objetivos que vocês colocaram na mesa, naquele momento conseguiram atingir, né? E quais não, né? Então, desses quais que não conseguiram, eles ainda fazem sentido hoje? Vale a pena eles entrarem como um item de ação para que vocês possam dar vazão aí no backlog de vocês e continuar melhorando como instituição, isso é sim. bem legal também. O meu amigo Samuel ali falou, melhoria contínua é a chave do sucesso. Então, assim, É. realizar esses encontros, né? E assim, tem muitos sites, um que eu utilizo muito, 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 é do nosso amigo Paulo Caroli, é o Fan Sim. Retrospective. E lá tem uma série de dinâmicas que é possível utilizar com ferramentas online para que você extraia esses itens de melhoria contínua do time. Uma E fã aí em casa retrospectiva eu gosto legal. muito usar ferramenta visual, né? Eu É sou, um eu to-do sou da list ali? trincheira, então gestão visual para mim ela é necessária, já está aqui na Também. cabeça e de jeito. Deixa Mas eu, tem também deixa eu, muita deixa eu mostrar ferramenta minha online. gestão visual aqui rapidinho. Mostra aí. Aqui tem a coisa, olha aqui, ó. Olha os calendários. Pronto. Eu Olha peguei aí o todos eles e calendário. colei numa parede. Tá tudo aqui na parede, ó. Olha que Se loucura. funcionar para você, tá ótimo. É, e aí é isso, tá tudo ali na parede, porque e aí eu tenho os É, meus pincéisinhos, são duas cores. Aqui tá rodando bem, aqui tá crítico. olha aí. Então, aí eu te convido a fazer esses momentos de retrospectiva, né? Realizar essas sessões de retrospectiva, até para te sentir como está a temperatura do time, né? Com relação a esse momento de home office. Se de repente tem algum item de ação com relação a apoio que a instituição possa oferecer, que isso também sirva de feedback para que vocês, como Sim, organização, também melhorem com a relação colaborador, né? isso sim. Uma coisa que eu percebi no meu time, coisas que eu tenho valorizado muito para eles, é a questão do autogerenciamento. Então, eles estão se autogerenciando, não precisa mais daquela visão do chefe nem do local,
da chefia do trabalho, que só vai produzir Uhum. se tiver na empresa, ou só vai produzir se Uhum. tiver alguém cobrando. Não está acontecendo isso. Então, qual é a missão de hoje? Qual é a missão da semana? E aí a galera se autogerencia. Todo mundo cria seu task list e vai rodando. E aí no final do dia, Legal. ou no dia seguinte, mais ou menos no dia seguinte, a gente faz a retrospectiva do dia anterior. O que deu certo, o que deu errado. Aí vai, não, isso aqui Uhum. ficou pendente, não resolveu. E aí volta de novo para a baila. Se não, continua. Ah, Precisa de ajuda, bota mais alguém junto para resolver. E aí vai. Entrou alguma coisa nova no radar, alguma crise nova acontecendo. Então tá um trabalho meio que assim, constante. Tem as reuniões do Scrum diária, a Daily Meet acontece e a galera vai rodar. Isso uhum. está muito legal. Ah, bacana. E é muito fazer essa roda aí girar, né, Vicente? Porque o resultado ele precisa ser feito, a gente precisa se remodelar, né? Eu atuo com produtos que têm um roadmap externo ao nosso, então não tem muito essa de, né, Uhum. não vamos conseguir. O impacto gerado ele é muito alto. E Não aí a pode gente, se dar como o luxo de não entregar, líderes, não pode. como líderes, a gente tenta ser facilitador em inúmeras questões, e às vezes algumas assim que vão além do nosso papel, né? Sim. A gente tem ido buscar isso. Hein, Júlia? Essa semana, ou foi final de semana passada, eu acho, a XP Investimentos sinalizou que não deve voltar com as operações presenciais. Deve ficar só com a maior parte da atividade dela em home office e criar ambiente conceito, né? Os escritórios serão escritórios conceitos, um ambiente mais lúdico para reunir investidores e traders do que realmente para operar. Uhum. Tu verifica isso acontecendo aí no CIDIA, ou já acontecia alguma coisa? Essa questão do teletrabalho, do home office, vai ficar o negócio 50-50? Porque antes, por exemplo, eu tinha um sentimento de 10-90, 10%, algumas atividades de home office, a maioria presencial. E agora, nesse momento pós-pandemia, que a gente está quebrando alguns paradigmas, né? Voltou? Acho Conseguiu me que ouvir? vou conseguir. Pronto. Então, a gente tem experimentado e a gente tem buscado ouvir mais os times técnicos, né? A gente quer tomar essa decisão de retorno ou não, de adiamento ou antecipação de retorno, muito baseado no que os times provê de informação com relação ao dia a dia deles também, se as pessoas elas estão saudáveis, se elas têm convívio com pessoas de risco, se elas podem Sim, estar expostas a um escritório, né? E hoje a própria empresa ela tem planos de retorno por etapas, né? Então, inicia-se etapas, avalia resultado, deu certo, segue em frente, não deu, recua, né? Então, assim, e por mais que tente se prever, o cenário ele não permite dar muita margem, né? É de experimentação mesmo. Mas o que a gente tem feito é preservado muito, muito o bem-estar, né, e a saúde de todos. Então, assim, sim. o retorno para o escritório, ele certamente ele só vai ser decidido uma vez que a gente tiver um grau de certeza maior com relação ao bem-estar e saúde dos colaboradores. Eu sei que tem outros institutos em Manaus que já sinalizaram que não retornam mais esse ano porque a prática vem dado certo. Dando E certo, é. falando, é, e Olha, assim, no CIDIA também a gente tá encarando esse desafio de fazer dar certo, tá? E assim a gente vai seguindo em frente ao máximo que a gente conseguir e com a certeza de que tá todo mundo saudável. olha só, que legal. Isso é uma quebra mesmo, é uma quebra de. Essa pandemia está fazendo as pessoas que tinham dúvida no sistema de pagamento, que tinha dúvida em utilizar cartão de crédito, aprender a usar, que tinha dúvida em fazer e-commerce, aprender a fazer.
até supermercado, eu estava brincando logo no início, que supermercado é tão difícil fazer via home office, via aplicativo, que a gente diz assim, eu nunca pesei quantos quilos de tomate, ou quantos quilos de cebola, ou quantos quilos de batata. Então eu não sei comprar. Uhum. Sério, É, eu vou lá, eu pego um monte, bota numa sacola, pega 3, 4, 5, tá ali. Mas nunca me atentei. Não, eu compro 2 quilos de batata, 1 quilo de tomate. Nunca me atentei. E no aplicativo eu vou ter que definir. é. Tá aí uma habilidade nova que você já vai poder dizer, o home office me proporcionou aprender as Aprender. proporções de uso aqui da casa, né? É. É uma coisa simples que realmente eu nunca tinha tocado e percebi agora. Tentando usar um Uhum. aplicativo de supermercado para fazer o delivery, que é assim, a gente pensa em delivery, aí vem uma pizza, vem um hambúrguer, vem as comidas do iFood. Beleza, quando pensa em delivery. Aí quando tu começa a pensar em delivery para roupa, já não dá. Eu não consigo, eu não tenho nenhum aplicativo aqui que diga, olha, o GG, eu sei que eu sou GG, ou então XGGG, mas, mas e aí, essa empresa, eu não vou experimentar, aí, quer dizer, são dificuldades do delivery que tanto a área de aplicativo quanto as empresas estão tendo que encarar hoje. Não é tão simples. Uhum. Muito massa, Isso. muito massa. E a gente tá, o mundo hoje, ele já era VUCA sem pandemia, né? E agora Já. ele está mais incerto ainda, ele está mais complexo, mais ambíguo, e a gente precisa reagir a isso. E que bom que a sociedade tem se adaptado a esse momento, né? E as empresas se reinventando para continuarem ativas, né? Sim. O modelo de venda ele já mudou, o modelo de consumo também já mudou. E Mudou. aí tem abertura para que profissionais continuem aprendendo, né? Então, as habilidades desses aplicativos aí que você mencionou, se ela atendia em um contexto em baixa escala antes de home office, agora precisa ser em alta escala. Então, ela precisa atender do idoso ao adolescente que é super antenado. Então, assim, Entendi. ainda assim, se existe oportunidade, entendeu? Ainda assim, existe mecanismos, né, que possam nos auxiliar na evolução, né? É bom. Mesmo Muito bom. com muita dificuldade, porque infelizmente a situação do Brasil ela é delicada, né? Mas Sim. existe ainda uma luz no fim do túnel, que é o caso aí do IDAN, né? Sim. Eu, como professora, nunca tinha dado aula online, E os seus e a alunos habilidade adoraram a que o sua home aula. office me trouxe foi conseguir ser produtiva, conseguir passar Foi. conhecimento para os alunos, né? E a Então é gente isso. criou os grupos de WhatsApp, porque o WhatsApp, apesar de ser um pouco uma ferramenta difícil de controlar e gerenciar, todo mundo fala e aí se perde às vezes ali nos grupos. Uhum. Nas turmas que a senhora ministrou disciplina, acabava a sua aula na videoconferência, eles acessavam o material offline, mas vinha sempre feedback positivo, sempre comentários positivos. E no canal do YouTube também os alunos deixaram comentários positivos lá. Eu achei bem legal. Vou E lá eu dar uma lembro que olhada. eu lembro que quando a gente começou, né, professor, a gente falou, cara, aí a gente falou, Vicente, esse negócio aí, como é que as minhas aulas eram as suas aulas, né, professor, era eu tenho que desenhar, eu preciso de cartolina, eu preciso de pincel, de post-it. E agora? Aí a gente ficou procurando ferramentas e fluiu bem só. É, a aula, olha, tem uma pergunta aí do Samuel. A aula online é diferente de EAD para vocês? E aí, Samuel que Bom, perguntou. cadê? Na verdade, esse conceito de aula online, acho que foi meio que criado pelo MEC, sabe, Samuel? Eu percebi que eles disseram assim, não, não são faculdades de EAD, então quem já tinha planejado o EAD acabava tendo sempre o padrão de aula online ou aula no EAD
passa por um negócio chamado trilha de aprendizagem. Então, tu tem que ter os objetivos de aprendizagem já claramente definidos, Samuel. E aí tu diz, beleza, ao final desse módulo, ao final dessa etapa da trilha, eu vou ter aprendido isso, isso, isso. Então, tu define os objetivos. Depois que tu define os objetivos, tu vai inserindo o conteúdo. E o conteúdo passa por vídeo, o conteúdo passa por apostila, o conteúdo passa por slide, o conteúdo passa por ferramentas, tudo dentro da plataforma online. Então, numa plataforma de EAD, dificilmente tu vai ter contato com o professor, tu vai ter contato com o tutor. E o tutor, ele dá suporte no material que já foi construído, numa aula em EAD, numa plataforma de EAD. As aulas online, o que nós fizemos foi um híbrido. Isso foram todas as faculdades no Brasil e universidades. Fizeram um híbrido. A gente deu suporte daquilo que já estava pronto e preparado para o EAD. Então, tem a trilha de aprendizagem, tem os conteúdos assíncrono, que a gente chama, e tem os conteúdos síncrono. E o síncrono é com o professor. As videoconferências não faziam parte de nenhum escopo de EAD no Brasil. Ninguém tinha aula via videoconferência com o professor. Tirava dúvida via chat, via fórum, via e-mail, mas não dúvida em tempo real. E aí isso foi a diferença aí para esse momento. Hoje a gente está com um blended, que a gente chama de blended, que é uma mistura, que tem esse contato com o professor e tem o contato com o conteúdo assíncrono. Síncrono e assíncrono. E aí ficou bem melhor. Eu pelo menos acho. Uhum. Mas eu acabo sendo um pouco uma versão aí que eu já vinha me preparando para isso, então eu já sou um pouco afeto. Uhum. Aí, Samuel respondeu. Boa, tem uma diferença, o sincronismo. Sim. E aí, Samuel, nós que somos agilistas, a gente é muito da interação, né? E aí a gente enlouqueceu o Vicente com as salas no Zoom para interação em grupos, com exercícios em grupos. Foi. A experiência foi muito interessante. Foi interessante para que também a gente mantesse a identidade do IDAAN, né, que é um modelo de sala de aula invertida, onde a gente expõe problema, o aluno tenta resolver, e aí para depois a gente passar o conteúdo e aí a gente ter vários aqueles momentos que a gente chama de aha moment, a ficha cair quando o professor expõe a solução do problema, mesmo que antes tenha sido tentado. E aí a gente experimentou com salas separadas, foi um desafio e tanto, mas a gente julga que conseguiu, né, Vicente? Conseguiu. A gente conseguiu expor conteúdo, experimentação de forma online. E os alunos gostaram muito. Eles quando acabava a sua aula, eles entravam no WhatsApp bombando de post. E gostaram, gostaram. Né? O pessoal vai achar que isso aí é papo de live, hein? É papo de live, né, professor? Não, mas é real, foi real. Foi legal. E a gente ficou, beleza, deu certo. Vamos repetir, né? Então, a gente até criou agora, a gente criou um negócio chamado Sala Zoom IDAAN. Então, o aluno que não tem o Zoom normal é 40 minutos, o gratuito é 40 minutos, né? Então, às vezes a gente quer se reunir, 40 minutos é muito rápido, não dava. Então, a gente está criando uma sala agora que o aluno pode entrar lá e fica 3 horas lá dentro se ele quiser. A gente abre 18 horas e vai até 21 horas. E fica justamente criando as breakout rooms. Porque eu posso ter 20 pessoas lá, mas podem ser 4 equipes de 5. São 4 salinhas individuais, onde eles trocam conteúdo, eles se reúnem, conversam. Pode se reunir para tomar café. Isso é uma coisa que eu tenho ouvido muito. As pessoas por exemplo, a Cleide ela gosta da gente, ela bomba nos WhatsApp direto. Aí, ó. Eu participei da sua aula, dos grupos, foi uma coisa bem diferente. Foi. Legal. Foi show. Júlia, o Instagram vai derrubar a gente em 30 segundos. Deixa uma mensagem positiva aí para a galera que está assistindo, que esse momento de home office fique mais legal aí para gente. Então, em primeiro lugar, stay safe, né? Fiquem em casa, quem pode, permaneçam em casa. E também passar a mensagem de que esse tempo
que ele não seja sempre visto pela perspectiva de paralisação. E sim, algumas coisas ficaram em stand-by, ficaram hold, Eles vão mas que subindo. cada um de nós